Um prédio inteiro subiu do zero em 28 horas. 10 andares completos. Paredes, janelas, varandas, fiação, tudo. E quando você acha que é loucura, a mesma empresa empilhou 57 andares em 19 dias. Depois, 26 andares em 5 dias. Um prédio dessa altura, usando construção normal, mais de um ano inteiro. 16 meses. Então, ou esses números são fake absurdo, ou alguém descobriu um cheat code na construção que ninguém sabia que existia. Mas aqui vem o twist que quebra a cabeça. O cara que inventou isso não é arquiteto, não é engenheiro. Eli vendia o AJ condicionado, literalmente ar condicionado, não tem nada a ver com construção, nada, e de repente está revolucionando como o mundo inteiro constrói edifícios porque um terremoto matou 70 mil pessoas. E esse cara viu algo que mudou tudo, viu edifícios desabando e pensou, por que ainda fazemos assim? E decidiu destruir a indústria da construção. Sichuan, China, 8.0 de magnitude, 70 mil mortos em horas. Escolas desabando com crianças dentro, hospitais virando pó, apartamentos inteiros caindo, como castelos de papel. Zheng Yui estava ali, pisando nos escombros, olhando para toneladas de concreto que matou pessoas. E teve um insight que poucos na história tiveram. Concreto mata. Concreto é pesado demais, rígido demais. Quando a terra se mexe, ele não acompanha a quebra-rendas, sabem? E ele pensou algo que ninguém na história da construção tinha pensado com essa urgência. Por que continuamos matando pessoas com concreto? Porque Zheng Yui era dono da Brody Group. Bilionário, fábrica gigante de ar-condicionado. Dinheiro sem fim, sucesso total. Mas naquele momento, entre os cadáveres, o dinheiro perdeu sentido. A única coisa que importava era resolver um problema. Como fazer prédios que não desabam e que sobem rápido? Reuniu toda a sua equipe de engenheiros, toda a sua fábrica, toda a sua supply chain de décadas e apontou para uma única meta obsessiva: criar um sistema que sobe em dias que aguenta magnitude 9, que nunca toca em concreto. Nasceu Bro Building e não era teoria, era engenharia pura. Era resolver um problema real com tecnologia real. O que saiu da fábrica não foi apenas uma ideia, foi uma revolução disfarçada de módulos de aço, porque todo mundo estava esperando inovação vir de arquitetos famosos ou dos centros de design da Europa. Veio de um cara que vendia ar-condicionado na China, que viu gente morrendo. Como funciona? Pensa em um Lego gigante, mas do tamanho de um prédio inteiro. Como funciona? Pensa em um Lego gigante, mas do tamanho de um prédio inteiro. Tudo que você precisa é feito em uma fábrica. 230 mil metros quadrados de chão de fábrica, paredes construídas lá, janelas instaladas lá, varandas, pronta, fiação elétrica. Já dentro encanamento, encaiçado em ar-condicionado, instalado, tudo, absolutamente tudo, sai de lá como um container pronto para embarcar. Os módulos chegam do tamanho de um caminhão, mas quando encaixam, formam um prédio inteiro. Caminhões levam para o local. Guinchos erguem. Parafusos de aço fecham. Encaixa. Pronto. Sem concreto derramado. Sem esperar 2 meses secando, sem chuva atrapalhando. Sem qualquer das variáveis que fazem construção tradicional demorar tanto. O canteiro não é mais caos. É uma assembly line. A diferença entre construção tradicional e essa. Gigante tradicional faz tudo no aberto, enfrentando o tempo, chuva, calor, erros humanos. Essa faz tudo perfeito, em condições controladas, depois encaixa como quebra-cabeça. A Brody Group filmou tudo. Câmeras profissionais. Time completo DR. Esse guinchos.
Uma construção inteira, de 10 andares, do início até o último parafuso. 28 horas, 45 minutos. Contínuo, sem edição, sem truque, filmado do jeito que aconteceu. Quando vazou na internet, explodiu. Milhões assistindo. Engenheiros vendo, arquitetos vendo, incorporadores vendo, metade da indústria. Isso muda tudo. Outra metade é fake. É um setup que não funciona na realidade. Mas a Brody Group não respondeu em palavras. Respondeu construindo maior. Respondeu construindo mais rápido. Respondeu construindo coisas que a indústria inteira disse que era impossível. Porque as pessoas dizem que é impossível até você fazer. Aí muda a conversa. Mini Sky City, 57 andares, a 204 metros, 800 apartamentos, espaço para 4.000 pessoas trabalhando. Construído em 19 dias, 19.200 operários, 3 andares por dia. Média, 90% saiu direto da fábrica já terminado. Não é aproximado e 90% em FIA ou pronta. Encanamento pronto. Acabamento pronto. Já estava tudo lá dentro quando saiu da fábrica. A construção convencional nessa altura leva 2 anos. Mini Sky City eliminou 15.000 entregas de concreto úmido. 15.000 caminhões que não desceu aquela rua. 15.000 operações logísticas que não precisou, porque tudo já estava pronto quando saiu da fábrica. Mas não parou aí. Jing do Thor, 26 andares. 26 andares em 5 dias. 5 dias com 100 trabalhadores. 100. Um prédio mais alto que a maioria dos edifícios de qualquer centro urbano, com uma equipe que caberia em um ônibus de linha comum. Nesse ponto a pergunta muda. Não é mais se funciona. Funciona demais. A pergunta é: será que aguenta? Será que dura? Módulos de aço da Brody pesam 10 vezes menos que concreto, mas são 100 vezes mais fortes sob pressão. Cada prédio é calibrado para resistir magnitude 9. Não é promessa. É verificação independente da Academia Chinesa de Pesquisa em Edifícios. Vida útil esperada: 1000 anos. Prédios de concreto modernos: 50 a 100 anos, no máximo. E quando chega no fim da vida, o prédio todo pode ser desmontado e reciclado por completo. Resíduo de construção cai 90%. Sem corte de aço sobrando. Sem concreto poluindo o terreno. Sem nada. Tudo reciclável. Tudo limpo. Porque a construção tradicional desperdiça. Construção modular otimiza. E a diferença não é pequena, é gigante. Mas a Brody Group é apenas metade da história. Tem outra empresa fazendo algo que talvez seja ainda mais disruptivo. Windinson, Xangai. Eles não empilham prédios. Imprimem impressão 3D industrial bicos gigantes. Camada por camada resíduo de construção reciclada, misturado com cimento rápido. Uma de cada vez, parede por parede. Estrutura por estrutura. 24 horas contínuas, 10 casas completas, 10 casas estruturalmente sólidas, à prova de chuva, prontas para morar. Cada uma. Material usado cai 30 a 60% versus construção tradicional. Mão de obra drasticamente cortada, porque máquina trabalha 24 horas. Não descansa, não se cansa, não erra. As aplicações já estão expandindo por tudo. Moradia acessível, abrigos de emergência para desastres. Desenvolvimento rural em Sudeste Asiático, África inteira, porque casas de concreto tradicionais levam meses. Casas impressas levam dias. Para populações que precisam moradia urgente, a diferença entre meses e dias é a diferença entre esperança e desespero. A tecnologia da Windinson é diferente da Brody. Uma empilha, outra
Imprime, mas a lógica é idêntica. Tira a construção do aberto, tira variáveis humanas, tira desperdício, tira tempo. Coloca em sistema automatizado, controlado, preciso. 1 mais 1 não é 2, é 5, porque quando você junta essas duas tecnologias, o que muda na indústria é tudo: tempo, custo, qualidade, segurança, impacto ambiental, empregos, a forma como as cidades crescem, a acessibilidade de moradia, tudo. O mercado de construção modular global bateu 95 bilhões em 2025. Projeção para 2034, 175 bilhões, crescimento de 84% em 9 anos. Ásia-Pacífico, 45% do mercado inteiro. China, liderando o crescimento. O governo chinês, sozinho, 1 trilhão em infraestrutura. 1 trilhão direcionado para métodos rápidos, baratos, limpinhos, construção modular chique em tudo. No. China fazendo isso, Singapura mandu legalmente, habital. Temqsr modular, obrigo, Reino Unido, Bilhizem construo offsite, Japo, escalando escala, Korea do Sul, Viet, Camu, Teldia, emandamento, isso no. Experimento, no. Franja, instituio, governo. Dinheiro real, policy real. Definida e marcada a ferro e fogo, mas tema motivo pelo qual no explodiu ainda, tema motivo pelo qual o maior projeto que abroad anuncio nunca foi. Escassez global de moradia, 100 milhões de unidades faltando, e contando, custos de construo sob a mem toda economia desenvolvida. Envelhecendo, idade. Diam construtor nos ue? 40 anos, novos. No chegam no ritmo. Pork construo tradicional. Trabalho brutal, pesado, perigoso, poucos quira mais, falta gente, sobra demanda, construo fica cara, construo fica lenta, sistema bem temperado, e enquanto isso abroad. 26 andares 5 dias, pork regular no acompanhu. Deconstruo 90% dos. For escrito spera concreto e madeira, no para ao modular, argos reguladores no sabem como validar, sindicatos ofrecem. Pork. Sindicalizado sperdum poder quando. Entra, desenvolvedores. Supply chain fachada com concreto, madera mia bilhizem contrato. Ligados a empreiteiros grandes que fazem concreto, mudana nessa escala a mia todo mundo que. No poder, ento regular fica travada, investimento fica conservador, adopo fica lenta, enquanto isso, China. Visas mais. Enquanto isso, Windenson imprime casas, enquanto isso, popular global bait cries habitational sem soluo, mesmo planeta, mesma. Completamente diferentes, uma parte do mundo entrando no futuro, outra presa no passado, mas o futuro no respita o passado, o futuro esmaga o passado, quando. Tem tecnologia que funciona melhor, mais barato, mais. Ica loco lado a lado camo. Antigo, Antigo more, no hoji, talvez no amen, mas more, pork mercado no. Basido nostalgia. Basido lucro, e esses sistemas ganham lucro de forma absurda incorporador que. Complexo inteiro enquanto ovas in hoenda. Na fundo? Ventudo enquanto concorrente. Ainda escavando, vantagem competitiva brutal, desenvolvedor que oferece moradia 80% mais barata pork construum 20 dias em vez de a mano. Vendantes de qualquer outro. Mercado premia. E esses sistemas so. Pura, a preço vem de todo lado. Cries habitational greta por velocidade, custos greitum por economia, ambiente greta por sustentabilidade. Greitum por rapidez, tudo aponte umaderio, construir diferente, no. Questo de necessidade brutal. E quando necessidade aperta, regulação cede. Quando regulação cede, investimento
corre. Quando investimento corre, tecnologia escala. Quando tecnologia escala, método antigo morre. A China já entendeu isso. Já está correndo. Outros estão acordando. Lentamente, mas acordando. Porque não tem volta. Não quando Singapore mandatou. Não quando o UK investiu bilhões. Não quando o Japão e Coreia estão escalando. Não quando o Whindersson está imprimindo casas. Não quando os números mostram um prédio de 26 andares em 5 dias. O debate não é mais se muda, e quando muda, e quanto rápido. A tecnologia está aqui, os prédios estão em pé, os números são reais, os exemplos multiplicam. O único jeito de parar isso seria se parasse de fazer sentido economicamente. E não para. Continua fazendo sentido. Cada projeto novo tira custos. Cada prédio construído aumenta a experiência. Cada equipe escalada reduz problemas. Curva de aprendizado desce. Eficiência explode. E nenhuma força no mundo consegue parar curva de aprendizado exponencial. Ninguém nunca conseguiu. Brody Group não parou. Continua construindo. Whindersson não parou, continua imprimindo. O pipeline de projetos crescendo. Os números escalando. As empresas expandindo internacionalmente. Porque quando funciona, escala ou morre. E essas empresas estão escolhendo escalar um prédio de 10 andares em 28 horas. Não é vantagem marginal. É ganho transformativo. 57 andares em 19 dias não é melhoria incremental. É reinvenção completa. 26 andares em 5 dias não é aperfeiçoamento. É ruptura. E quando alguém inventa ruptura, o mundo inteiro corre atrás, ou fica para trás. Não tem meio termo. Não tem vamos ver como evolui. Ou você muda rápido, ou você morre lentamente. E corporações internacionais, investidores, governos, todos entendem isso. Os Estados Unidos da América começaram, Canadá começou, Brasil está começando a conversa. Europa acelerou o investimento. Ásia-Pacífico já está correndo. O padrão é claro demais para ignorar. Não é mais inovação em margem. É transformação em escala. E quando transformação começa, ninguém consegue parar, porque a gravidade do incentivo econômico é mais forte que qualquer resistência. Um prédio que custa 40% menos, desenvolvedora quer. Um prédio que sobe em semanas, em vez de anos, investidor. Coreia, um prédio que gera retorno rápido, mercado absorve. Os números falam mais alto que lobistas. Sempre. Os números de economia falam mais alto que resistência sindical. Sempre. Os números de eficiência falam mais alto que regulação. Lenta sempre. Porque dinheiro não é sentimental. Dinheiro segue lógica. Lógica aponta para essa tecnologia. Logo, dinheiro segue. E onde o dinheiro vai, o mundo inteiro segue. Você não vê Hollywood fazendo filme em película preta e branca mais. Porque digital é melhor. Você não vê banco operando só em papel mais. Porque digital é melhor. Você não vê viagem de cavalo mais. Porque carro é melhor. Quando algo é melhor em quase todas as métricas, transição não é questão de se, é questão de quando. E quando vai ser quando? Tá começando agora. Tá acontecendo agora. Está sendo visível. Agora, se você olhar, pergunta final, a que interessa, você moraria em um prédio que subiu em um dia, que foi impresso em 3D, que nunca tocou em concreto, que pode ser reciclado completamente, que foi feito em condições perfeitas, sem variáveis de chuva, calor ou erro humano. Porque aqui vem a verdade que ninguém fala. Prédios tradicionais têm defeitos, infiltrações, rachaduras que aparecem anos depois, estrutura comprometida por pressa ou falta de supervisão, material que não dura o que deveria durar, normal.
esperado até porque construção tradicional é imprecisa. Face ao aberto. Depende de clima. Depende do trabalhador. Depende de 1000 variáveis incontroláveis. Uma chuva atrasada muda a qualidade do concreto. Um dia quente demais afeta a cura. Uma falha de supervisão passa batido, porque ninguém viu. Isso é construção tradicional. Construção modular é diferente. Cada peça sai perfeita ou não sai. Binário. Passa no padrão ou fica na fábrica. Não tem meio termo. Não tem deixa que o cliente descobre depois. Tudo é pré-validado. Tudo é preciso. Tudo é controlado. Você consegue rachar um prédio impresso em 3D que saiu de uma máquina calibrada? Consegue. Mas a chance é exponencialmente menor, porque não depende de operário cansado. Depende de máquina. E máquina não se cansa. Máquina não se emociona. Máquina não erra por falta de atenção. Quando você pensa em onde vai morar, onde sua família vai crescer, onde vai gastar o maior valor da vida, precisão importa. Durabilidade importa. Segurança importa. E esses sistemas entregam isso melhor. Não é opinião, é fato. 1000 anos de vida útil versus 50, 90% de resistência melhorada. 30 a 60% menos material. Isso não é margem. É diferença monumental. Então a pergunta real não é se você moraria, é por que você ainda aceitaria menos. Por que você ainda compraria um prédio que levou 1 ano para construir quando existe um que levou 5 dias? Por que você pagaria mais para receber pior? A tecnologia está aqui. Os prédios estão de pé. A prova é visível. Agora é questão de tempo. E tempo está terminando para o método antigo.